Graça e paz. Nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O texto diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como servo de Deus, a minha atitude face ao sofrimento e dificuldades não deve ser de pedir que eles possam ser evitados, mas pedir ao passar pelo vale da sombra da morte, pelo sofrimento, eu possa contar com a presença do anjo do Senhor, certo? E a certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Muitas vezes nós questionamos por que sofremos, mas o sofrimento existe e temos que reconhecer que Deus é poderoso e se faz presente na fornalha. Ele é aquele quarto homem que faz toda a diferença. Os amigos de Daniel sabiam muito bem, e foi por isso que diante do rei eles estavam absolutamente certos que Deus não iria recuar. E aí eles deixaram a situação na mão de Deus. Porque nos diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, que sendo participantes das aflições, seriam também da consolação. Ouça bem, o sofrimento é um dos fatores mais importantes na vida do crente. Não adianta dizer que o sofrimento não deveria existir. O salmista, ao escrever o Salmo 66, ele diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste e nos afinaste como se afina a prata. Precisamos entender que o sofrimento é para nos provar e depois de sermos provados, sermos aprovados. E aí não adianta a gente querer discutir, mas entender que o sofrimento não é para nos destruir. O fogo ardente é o fogo da fornalha. Ele é o lugarzinho, ele é o cadinho onde o metal é purificado. O fogo só destrói a escória, enquanto purifica o metal. Ouça bem, o pecado, a tristeza, o sofrimento, eles existem. E não cabe a nós dizer que Deus cometeu um erro, ou até mesmo fazer a pergunta: aonde está? Ou a semelhança dos discípulos de Jesus naquele barco, o Senhor não se importa conosco? São provas que nos ajudam na nossa maturidade. São provas que nos garantem que nós vamos chegar na outra margem. Os filhos de Israel, quando saíram do Egito, depois de uma caminhada, eles chegaram diante do Mar Vermelho. E aí? E agora? Na frente deles estava o Mar Vermelho. De um lado, uma cadeia de montanhas. Do outro lado, uma guarnição. Atrás, o exército de Faraó. Nós não entendemos a oração de Moisés, mas apenas a resposta de Deus. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E aí você conhece o resto da história. O Mar Vermelho foi aberto e 2 anos eles estavam à margem do Rio Jordão, aprovados para tomar a posse da terra que manda leite e mel. Mas foi o resultado da desobediência, da falta de fé, da incredulidade dos espias, que fez com que o povo de Deus pudesse passar 38 anos naquele deserto. Ali eles aprenderam que Deus é Deus, ali eles aprenderam que Deus supre as necessidades, ali eles aprenderam que Deus pode tirar água da pedra, ali eles aprenderam que o Senhor estaria durante o dia numa coluna de nuvem para amenizar do calor do deserto, e à noite numa coluna de fogo para aquecer. É assim que Deus faz.
Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Eu quero concluir chamando a sua atenção para 5 colocações. Primeiro, Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha conosco pelo sofrimento. Isaías 43, 1, 3. Ou Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O reverendo Francisco Leonardo diz que provavelmente poderia ser bondades e misericórdia o anjo do Senhor. Segundo, Deus trabalha nas circunstâncias dolorosas da nossa vida e canaliza para o nosso bem. Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ouça isso. Podemos ter até um Jordão transbordante, mas é necessário colocar o pé na água para que as águas sejam divididas. Se você puder olhar com detalhe, as águas não foram divididas ali, imediatamente onde eles colocaram os pés, mas bem próximo da cidade de Adã, cerca de mais ou menos 20 quilômetros de distância. Mas com o passar do tempo, o rio estava seco. 12 pedras foram retiradas para servir o testemunho que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Terceiro, Deus transforma as circunstâncias adversas em nosso benefício. Quarto, mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus é o mesmo e é a razão da nossa alegria. O autor Abacuque, escrevendo sobre isso, disse que mesmo que as ovelhas desapareçam, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que qualquer expectativa de um dia melhor, o Senhor nos assiste. E por último, podemos nos alegrar das próprias tribulações. E aí, veja o que é que diz Romanos 5,3. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Há mais de 90 dias nós estamos enfrentando essa situação de pandemia. Não tenha medo. Não tenha medo do Mar Vermelho, não tenha medo do deserto, não tenha medo do vale da sombra da morte, não tenha medo do Jordão que está transbordante, mas tenha certeza do Deus que diz assim: não temas, não te assustes, não te assombres, eu sou o teu Deus. Deus caminha conosco. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Tenha um forte abraço, que Deus assim o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.